Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, nós estamos bem. Que a graça e o amor e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre um versículo conhecido como o mais curto da Bíblia, mas que fala muito aos nossos corações e que demonstra o grande amor de Deus, de Jesus, por cada um de nós. O título da nossa mensagem de hoje é Jesus chorou. Olha só que coisa mais linda. Jesus, né? Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, né? O Todo-Poderoso, criou o céu, a terra, toda a humanidade, também chorou. Então, João 11:33 é esse versículo. Leiam lá. Jesus chorou, no João 11:35. Aqui ele fala da morte do seu grande amigo Lázaro. Ele chegou na cidade de Marta, Maria, e o seu irmão, seu grande amigo, Lázaro, estava morto. E ele se compadeceu ao ver as suas amigas, né, Marta e Maria, e a história é bem conhecida, né? Então, Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro. Então, fico pensando, né, mesmo sabendo que Lázaro estava dormindo, que ele poderia ressuscitá-lo a qualquer momento, ele chorou. Por que Jesus chorou, mesmo sabendo que ali ia acontecer um grande milagre, né? Esse pequeno versículo mostra o quanto Jesus era humano, né? Ele se transformou, né, em homem, ele se tornou homem para que ele sentisse, né, a dor que nós sentimos. Por 3 passagens na Bíblia, fala que Jesus chorou. Né? Aqui no João 11:35, ele chora a morte de Lázaro, né, para demonstrar a sua humanidade. Em Lucas 19:41, Jesus chora por Jerusalém. Esse versículo também mexe muito comigo, diz assim: quando Jesus, né, se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Então, a Bíblia conta que Jesus chegou num monte e ele conseguiu ver Jerusalém toda. E ele chorou por ela em ver a situação que ela se encontrava. Eu fico imaginando a nossa vida hoje, né? O nosso bairro, a nossa cidade, nosso país, nosso planeta. Quantas vezes, né, Jesus deve chorar olhando para tudo isso, né? E também diz que ele chorou, né, no Getsemane. Daí foi quando ele sabia que ele ia ser entregue, morto, crucificado por mim, por você, no teu lugar, no meu lugar. E isso está registrado em Hebreus 5, versículo 9. Vamos ver o que o Senhor fala aqui. Durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então aqui Jesus ele concluiu, né, a sua obra nesta terra, nessa situação. Por muitas vezes ele clamou ao Pai por mim, por você, pela cidade. Tudo que Jesus realizou nessa terra foi com a permissão de Deus, foi com o conhecimento de Deus. E aqui ele pede nesse dia, né, até tem uma famosa frase que fala: Senhor, né, seja feita a tua vontade, mas se puder, afaste de mim, né, esse sofrimento, esse cálice. Mas Jesus sabia que isso não ia acontecer, porque afinal ele veio para fazer isso, né? E a obediência dele era o que mais importava. Então, assim, Jesus chora, gente. Jesus, ele está com a gente. E nós? Quando nós choramos, qual o posicionamento de Deus em relação a isso? Quando Jesus chorou, com certeza Deus o consolou em todas essas situações, né? Deus acalmou o seu coração. E é isso que acontece com a gente quando oramos, quando passamos por situações em que a tristeza, né, o apego a tudo aquilo que perdemos acaba sobressaindo. Mas uma coisa que me deixa feliz
é que quando choramos, Jesus ele nos consola e ele não nos vê como fracos, né? Ele não vê o nosso choro como fraqueza, mas sim como sinceridade. Jesus ele ama um coração sincero. Ele não suporta a hipocrisia, o fingimento. O Senhor ele ama a gente demonstrar aquilo que verdadeiramente somos, né? Então, o que acontece conosco quando a gente chora, né? O que Jesus faz quando nós choramos? Quando nós choramos, Jesus se identifica conosco. Ele se identifica com a nossa dor porque ele passou. Ele demonstra empatia e ele também nos consola, porque ele passou por todas as situações. Chorar nunca é e nunca foi sinal de fraqueza, mas da verdade, da sinceridade. E é isso que agrada a Deus. Nesses momentos de profunda tristeza, ele vem, ele nos acompanha, ele está conosco e ele transforma o choro em força. Muitas vezes pensamos assim, né? Eu vou orar a Deus num momento difícil e ele vai transformar o meu choro em alegria. Nem sempre. Claro que no final, né, tudo fica mais leve e a gente se torna pessoas gratas e felizes. Mas no momento da tribulação, no momento da adversidade, onde o choro vem sem mesmo a gente querer, ele transforma esse choro em força. Então eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo e com meu filho. Muitas pessoas me conhecem, já ouviram esse testemunho, mas hoje eu quero compartilhar mais uma vez com cada um de vocês. Para finalizar, antes de eu dar o meu testemunho de hoje para vocês, eu quero ler em Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Chegará o dia onde Jesus voltará, reinará nesta terra, e ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Amém? Meu testemunho com meu filho é o seguinte: meu filho se chama Davi, hoje se chama Davi, ele não ia se chamar Davi. Eu fiquei grávida dele aos 41 anos, já separada do meu marido, tentamos reatar o nosso relacionamento e eu fiquei grávida e fiquei feliz, grata a Deus por esse acontecimento, mas não deu certo. Tive o Davi sozinha, uma situação bem difícil, me sentindo totalmente desamparada, porque o Davi foi diagnosticado com uma doença na gravidez chamada estenose de Jupe. Afetava os dois rins. Os dois rins dele estavam atrofiados. Essa foi a palavra que eu ouvi. E durante os 4 meses que se seguiram, porque isso estava no 5º mês da gravidez, foi uma eterna incerteza. Quando o Davi nasceu, eu não me encont... quando o Davi estava para nascer, eu não encontrava quem fizesse o parto na cidade onde eu morava, por ser um caso muito complicado. Então, eu acabei sendo encaminhada para o Hospital das Clínicas em São Paulo, onde eu ouvi o veredito final, né? O médico nefrologista, Dr. Vitor, ele me disse que não tinha o que fazer, que o Davi era óbito. Afinal, aliás, né, deixa eu contar do nome, o Davi não ia se chamar Davi, o Davi ia se chamar João Paulo, nem sei por que eu escolhi esse nome, mas era um nome que eu achava bonito, um nome composto, eu já tinha 3 filhos e eu queria João Paulo. Mas quando eu ouvi aquele médico conversando comigo, estava eu e minha irmã, Alessandra, quando nós ouvimos o médico falar aquilo que não tinha jeito, que era óbito, não tinha o que fazer, eu questionei, eu falei, mas senhor, né, doutor, né, o meu filho, eu escuto o coração dele, ele se mexe, como o senhor pode falar isso? Aí ele disse, porque você o mantém vivo. Quando ele precisar viver com suas próprias forças, ele não vai resistir. Não existe hemodiálise para recém-nascido, eles não os pobres, não sobrevivem. Os rins do seu filho estão atrofiados, os dois, não funcionam. E aquilo, né, caiu como uma bomba no meu coração, mas eu olhei bem para o Dr. Vitor e disse,
o meu filho não ia se chamar Davi, mas hoje ele vai mudar o nome. E o Senhor será o primeiro gigante que ele vai derrotar na vida dele. O médico zombou, falou que cristão é assim mesmo, não acredita na medicina, acredita em milagres. E as coisas aconteceram. E eu me internei naquele dia para fazer uma cesariana, às 8 horas da manhã. Fiquei naquele corredor frio, gelado, sozinha, eu e meus pensamentos, meus medos, sem saber o que iria acontecer com meu filho, comigo, era uma incerteza. Mas o Senhor esteve comigo o tempo todo. Uma médica veio conversar comigo às 3 horas da tarde. Eu estava lá desde as 8 da manhã na maca, no corredor. Veio essa médica, era mais ou menos 3 horas da manhã, tinha um relógio gigante na parede. E ela me disse: eu sou a pediatra que vou pegar o seu bebê no nascimento. Eu quero que você fique tranquila, porque tudo que estiver ao alcance deste hospital será feito para salvar a vida do seu filho. E aquilo acalmou tanto meu coração, porque eu estava pedindo um sinal para o Senhor, alguém para falar comigo naquele momento, e não vinha. E eu não sentia dor, nada, porque era uma cesariana agendada, era uma coisa assim, uma cirurgia. Não era um parto, não era aquele momento feliz de arrumar o quartinho, a mala da criança. Não, era um momento de muito medo, muita incerteza. E eu entrei naquela sala, uma sala muito bem preparada, médicos maravilhosos. Eu fui assim muito bem assistida e o parto começou. Eu achei uma tecnologia maravilhosa. E aí eu ouvia os médicos comentando a respeito desse doutor Vitor, que ele não participou do parto, mas eles falando que ele não deveria ter falado comigo do jeito que ele falou, porque sempre tem uma esperança de alguma coisa poder ser feita. E isso foi acalmando meu coração. Aí a doutora, essa mesma que veio, ela falou assim para mim: nasceu. E eu não ouvi choro, não ouvi nada, não ouvi comentário. Não vi o Davi, mas ela chegou no meu ouvido, lembro como se fosse hoje, isso fazem 22 anos. Ela me disse: ele fez xixi. Meu Deus, que alegria. E quando eu estava voltando um pouco, quando eu estava no sexto mês de gravidez, no ultrassom que eu fiz, foi detectado que o Davi tinha lábio leporino, que estava aberta, sua boca. Então eu já ficava imaginando como seria a vida dele, como seria a minha vida. E depois eu tive a notícia de que ele não iria sobreviver. Então eram muitas dúvidas dentro de mim, mas eu senti o Senhor. Tinha uma igreja inteira orando por mim, um bairro inteiro, a minha fé só aumentava, mas naquele momento eu só conseguia chorar. E a médica veio e disse: ele fez xixi. E o milagre aconteceu na hora do seu nascimento. Ninguém acreditava, ninguém se conformava, mas eles não me deixavam ver o Davi. Eu queria ver a sua boca, eu queria ver como ele era, mas eu não pude. À noite, quando eu estava no quarto já, me trouxeram o Davi para ver. E quando eu vi aquela boquinha, o coraçãozinho perfeito, a coisa mais linda, eu só tinha a agradecer ao Senhor. E ele veio, ficou lá comigo. E eu não entendia como eles puderam falar que ele não ia sobreviver. Só que na mesma noite vieram os médicos e umas enfermeiras e levaram o Davi. Falaram que ele não poderia ficar lá, porque ele tinha uma deficiência, eles precisavam diagnosticar melhor, ver o que tinha acontecido. E aí começou uma saga de sofrimento, tanto para ele, mais para ele do que para mim, porque foram feitos vários exames. Por 26 dias nos seguraram lá e eles não reconheciam o milagre. Eles não entendiam o que tinha acontecido. Como que pode todos os exames apontarem para uma coisa e essa criança está aqui fazendo xixi, normal, mamando, tendo uma vida normal, como qualquer outra criança. E eu ficava com ele das 7 da manhã às 7 da noite. Meu pai me levava, ia me buscar. Morávamos nessa época em Santo André, meus pais, e eu estava na casa deles. E eles me levavam para o Hospital das Clínicas em São Paulo, toda manhã. E toda noite iam me buscar. Eu não podia passar a noite lá. Quando eu chegava no dia seguinte, eu não me preocupava com cesárea, com pontos, com dor. Eu tive a dor de cabeça da anestesia, precisei tomar soro o dia inteiro, mas nada disso me preocupava.
E cada vez que eu chegava no hospital, o Davi estava num lugar diferente. Um dia era no alto risco, outro dia era num lugar que estava só ele. Por quê? Porque ele estava em estudo. Ele não poderia pegar nenhum tipo de infecção, nada, porque tudo estava perfeito. E ele estava só lá para ser estudado. E aquilo me revoltava tanto, porque eu não conseguia tirá-lo de lá. Eu saía de lá chorando muito. E aí eu percebo, no nosso estudo de hoje, o quanto o Senhor nos dá força nesse momento. Em nenhum momento eu falei, hoje eu não vou, eu não estou aguentando, não dá mais, não tem com quem dividir, só podia entrar eu naquele hospital. O pai do Davi não estava do meu lado, era uma situação muito difícil, de muita amargura, de muita tristeza e principalmente incerteza do dia do amanhã. Mas, nesse momento, o Senhor nos dá uma força sobrenatural. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. O milagre na vida do Davi, na minha vida, na vida da minha família, aconteceu. Depois de 26 dias, eles viram que não tinha mais. Todo tipo de exame insuportável que poderia ser feito numa criança foi feito nele. Aí vinha o professor com aquele monte de discípulo, aquele monte de aluno, e o doutor ficava explicando o caso do Davi, o que teria acontecido, e faziam exames e não dava nada, mas eles não davam alta para o Davi. Até que um dia o Davi nasceu dia 3 de julho. No dia 27 de julho, eu falei para o Senhor na minha casa, dormindo, chorando. Dormindo não, né? Deitada, chorando. Senhor, eu não queria passar meu aniversário sem meu filho. Não queria passar meu aniversário nesse hospital. E meu aniversário é dia 30 de julho. E no dia seguinte, o Davi teve alta. Foi assim, uma situação inacreditável. Ele teve alta de uma médica depois de ele realizar um exame. O pedido dela foi esse: você vai acompanhar o Davi no último exame. Quando terminar esse exame, você pode ir embora. E eu já liguei para o meu pai, toda feliz, falando que eu ia sair daquele lugar, que era tudo o que eu precisava naquele momento. E fui num outro prédio de ambulância com o Davi para realizar esse exame. Quando eu cheguei lá, o médico disse: esse exame não pode ser feito somente com crianças a partir de 3 meses. Seu filho tem 20 dias. Falei, mas a médica mandou, ela disse que eu só poderia ir embora depois do exame. Aí ele olha para você e fala: sinto muito, não posso fazer o exame agora. E eu fiquei pensando: será que eu vou ter que ficar 3 meses aqui? Não é possível, já não aguento mais. E voltei, e o médico que então estava de plantão, lá na pediatria, contei para ele a situação e ele falou: então a alta está cancelada. A ordem era: faça o exame e vai embora. Eu falei: mas doutor, ele só pode fazer com 3 meses, eu não posso ficar mais aqui. Já está aprovado que ele está curado, que ele não teve nada. Mas o médico cancelou a alta. E eu fui embora mais uma vez sem o Davi. No dia seguinte, vocês podem imaginar como eu cheguei. Aí a médica que tinha dado alta me viu, me abraçou, chorou junto comigo e disse: por que você não me procurou? Por que não me chamaram? Você poderia ter ido embora. Daqui 3 meses você voltava para fazer o exame. Ele está bem. Eu falei: mas não aconteceu. Mas hoje você vai. E ela deixou autorizado a alta. E eu já avisei o meu pai, toda feliz. Falei: agora vai acontecer. Então, isso aconteceu. Naquele dia, 5 horas da tarde, eu consegui sair daquele hospital. E aí eu desmoronei. Aí tinha muita gente para me ajudar a cuidar dele, era a coisa mais linda, saudável, não tinha problema nenhum. Saí de lá com uma sacola de remédios, com a ordem de daí 3 meses voltar no Instituto da Criança para realizar o exame. Eu cheguei em casa, joguei todos os remédios no lixo. Minha mãe ficou. Falei: não vou dar, mãe, ele está curado. Joguei todos os antibióticos fora. Não voltei para fazer o exame, nunca mais quero nem passar em frente. Fiz sim o exame numa clínica particular, lá na cidade de Itapeva, onde eu morava, e o resultado foi negativo, ele não tinha nada. O exame era muito difícil, mas
foi provado. E eu fiquei em paz. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que o Davi hoje ele tem 22 anos, ele nunca teve uma infecção urinária, ele nunca teve problema nenhum. Quando Jesus faz a obra, ele faz completa. E o mais importante, você pode chorar, você pode estar em uma situação deplorável. Um outro dia eu vou contar para vocês como foram esses 26 dias dentro daquele hospital. O quanto Jesus me usou lá dentro, o quanto Jesus usou Davi lá dentro. Mas fica muito longo e eu vou parar por aqui. O que eu quero deixar para vocês é que Jesus chorou e a gente chora até hoje. E Jesus ele veio e nos dá força nesse momento, nos consola, porque a vitória vem. Seja qual for o resultado, o Senhor está conosco até o último momento. Amém? Agora nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Senhor, quando eu lembro desse testemunho, eu vejo o quanto o Senhor me fez forte, o quanto o Senhor me permitiu passar por tudo isso que eu passei, de maneira sempre te agradecendo, sempre sentindo a tua presença comigo, Senhor. Obrigada por esse tão grande milagre na minha vida. Davi é um milagre e o Senhor não desperdiça milagres. Quando o milagre nos alcança, tem um propósito, tem um porquê e um para quê. E eu sei, Senhor, que o Davi tem uma vida em abundância pela frente, Senhor. Será muito usado, porque o Senhor preservou ele em vida. O Senhor nos garante que tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor está conosco em todos os momentos, não importa. Não importa o final, não importa o resultado. O importante é o processo, é o propósito, que a gente se fortaleça mesmo, Senhor, que a nossa fé seja fortalecida, porque o Senhor se tornou humano para sentir as nossas dores. E eu sei que o Senhor sentiu. Todos os dias que eu passei esse processo, eu senti que o Senhor estava comigo, usando pessoas, enfermeiros, médicos, parentes, amigos, cristãos, irmãos, muitos se converteram com toda essa situação. E é só isso que eu tenho para te agradecer, Senhor. Só por isso que eu tenho que te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus, recebe minha família nas tuas mãos, Senhor. Abra mesmo, Senhor, os nossos olhos espirituais para que a gente sinta a tua mão poderosa nos dando força nesses momentos difíceis. Muito obrigada, Senhor. Amém.